em Vila Maria e Moca, e São Paulo e Extensão, Mogi, Guarulhos e Itaquera, tudo vibra Coringão, é o Corinthians de nós tudo, é paulista, é campeão. Corinthians, Corinthians, meu amor é o timão. Corinthians, cada minuto dentro do meu coração. Meu amor é o timão. Corinthians, cada minuto dentro do meu coração, dentro do meu coração, dentro do meu coração. Nossa história, 100 anos de
autorizado, vai chover pra dentro da boca da Butiza, barreira por 2 homens, correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar. Que é campeão, tem torcedor espalhado no mundo inteiro. E nós somos da facção do Rio de Janeiro, desse time campeão que é o Coringão. Eu quero ver o swing. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Vamos cantar essa canção contra a violência. Campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma teu presente é uma adição, figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão, bretão, bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, o clube mais brasileiro. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição, primeiro do nosso esporte bretão, Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição, figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, salve o Corinthians, salve o Corinthians. E eu peço licença a todos os grandes mestres da arte do futebol. Quero agradecer pela beleza que eles trazem na nossa vida. Um abraço, Zé Maria, Basílio e Veirinha. Biro, Casagrande, ou Viola, Marcelinho. Fiel, 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 fiel. Eu sou fiel, eu sou, eu amo. Fiel, fiel, fiel. Eu sou Dinho da VP, na moral eu tô cantando. Levanta a mão e grita só quem é corintiano. Porque aqui no Brasil é a maior torcida. Os corintianos cantam assim. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!
Os corintianos cantam assim. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Libertadores e Mundial, esse foi o meu presente de Natal. Libertadores e Mundial, esse foi o meu presente de Natal. Chega no gol! Vai 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 Corinthians! Um bando de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. Boa tarde, são 13 horas e 4 minutos, popular 1h04, segunda-feira, 4 de dezembro, dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, com I de escola, como diria a Carla Pérez. No Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, no meu canal no YouTube, youtube.com/blog do Vitão, você encontra o arquivo com todos os programas e ainda hoje, mais tarde, você verá esse programa na íntegra, que estamos ao vivo também no Facebook. Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zelar, e Zelar, claro, vem dizer, e hoje nós vamos mudar a ordem do programa, a gente já faz a escalada, já foi feito aqui a série de entrevista com vários candidatos, né? A presença do Corinthians, o Timão Universitário saindo na frente. Hoje a gente recebe o candidato da situação, André Sanches, da nossa laje. Toca a nossa vinhetinha aí do Papo na Laje. Papo na Laje. Você sabe que tem clube que tem tapete cor-de-rosa, tapete vermelho. Aqui é Guarulhos, que é uma zélia emancipada, é Corinthians, então aqui é Laje. Recebendo na Laje o candidato André Sanches, deputado federal, e também o atual vice-presidente do Corinthians, André Luiz, o André Negão, que também apoia o Andrés. Andrés, obrigado por ter aceitado o convite, participar aqui do Timão Universitário e falar um pouco sobre seus planos para o Corinthians, caso eleito. Não, o prazer é meu, é sempre importante falar com a Rádio Coringão e aqui na Universidade na Web. Eu estou disposto aqui, depende de como vier a pergunta, vai a resposta, mas não deixaremos de responder nada. O Andrés que compete comigo assim em etiqueta. Um dia eu vou fazer um curso de etiqueta, eu vou ser o professor e quando eu folgar eu vou passar o Andrés para ser o substituto. Ser o professor. Enfim. Brunão, hoje estamos no programa hoje aqui com Jade Jimenez, a Jade Furacão. Jade, qual a pessoa mais linda da Rádio Coringão? O X. Ah, o X. David Xavier, Bruno Andrade, Caio Portela, na equipe técnica, Marcos Floriano, Felipe Pó, enfim. Uma estatal, tem muita gente trabalhando. Quais são as manchetes do Corinthians na mídia hoje? Hoje no Timão da Mídia a gente tem no lance: apesar de derrota, Corinthians acaba Brasileirão com mais recordes. Agora São Paulo, só valeu pelo Jô. Estadão, Jô termina ano como artilheiro do Brasileiro e entra para a história. No meu Timão, mais vitória, menos derrotas, melhor mandante, os recordes do campeão Corinthians tá nervoso? No Brasileirão de 2017. Tranquilo. É muita emoção, viu? No site do Corinthians, artilheiro do Brasileirão, Jô diz estar orgulhoso por marca histórica. No Globo Esporte, com o fim do Brasileirão, Corinthians pode fechar os primeiros reforços para 2018. Tá certo. Mais tarde, o Corinthians ontem perdeu de 1-0 com o time reserva, ali poucos titulares, enfim, um jogo que o Sport jogava a vida. Então tem muito pouco que participam como convidados para uma pergunta. Mas eu queria abrir perguntando para você primeiro, Andrés, a primeira pergunta.
Em relação ao futebol, eu sei que quem vota é associado, enfim, o Corinthians é um clube social também, mas o Corinthians é o que é por causa de 30 milhões de torcedores e por causa do futebol, né? Mais de 30. Mais de 30, enfim. Eu sou de humanas, eu sou ruim de fazer conta. Mas, enfim, e questionando em relação ao futebol, é uma sequência se você for eleito o presidente do mesmo grupo e tal, mas cada presidente tem um jeito de trabalhar. E o que eu li e ouvi, não é informação minha, estou perguntando para você de fonte direta, é que caso você for eleito, você faria uma mudança na gerência de futebol. Havia um problema particular entre você e Alessandro. Você quer saber se é verdade? Se não for verdade, se ele fica, ou se você já tem o nome. Que também vai se perguntar muito sobre o Ronaldo, também se ele ocuparia esse papel, o Ronaldo Fenômeno. Deixa eu falar, seria pretensão da minha parte antecipar se vai ter mudanças ou não. Quem é funcionário do clube, quem está trabalhando no clube como funcionário, para mudar tem que ter uma justificativa muito grande. Então eu nunca falei, não estou pensando nisso, não estou pensando em mudanças nenhuma. É óbvio que cada um tem uma maneira de trabalhar. Eu tenho a minha, o Mário teve a dele, o Roberto tem a dele, apesar de sermos do mesmo grupo. Mas eu não tenho nada contra o Alessandro, nunca tive problema para chegar com ele e nunca falei que se ele vai sair ou ficar. Ele é funcionário do clube e um funcionário muito bom. Tá certo, vamos abrir as perguntas. Tem uma pessoa que é a pessoa mais desequilibrada da família, conhecida como Marília Ruiz, gravou uma pergunta. Vamos ver o que Marília Ruiz quer saber. Do Estadão e do Band Esportes. Olá, bom dia. Aqui é a Marília Ruiz do Estadão. Gostaria de perguntar ao candidato André Sanches o que faz ele acreditar que na próxima gestão dele, diferentemente do que foi quando ele foi presidente e também atuante nas outras gestões, que vai conseguir fazê-lo, tirá-lo do papel promessas de campanha, como, por exemplo, o naming rights do estádio e o pagamento das dívidas do estádio, que são enormes. Obrigada e bom programa para vocês. Obrigado, saudade de você, Marília, um abraço. Se dizem muito, mas poucos sabem. O conselheiro, o pessoal que sabe que o Corinthians deve a Arena. A Arena custou 985 milhões, corrigindo dá 1 milhão e 200 e pouco, 1 bilhão e 300. E tem 12 anos para pagar. E é óbvio que até os 12 anos tem que pagar a Arena, está sendo paga hoje. Vai se pagar, todo mundo, foi aprovado no Conselho, todo mundo sabia que todas as receitas da Arena iria para se pagar. E vai pagar. O Corinthians tem as suas dificuldades, sempre teve historicamente, mas nunca deixou de pagar as suas contas. Sobre o name rights, não era promessa de campanha, é uma necessidade, que era uma das causas que fariam pagar a Arena mais rapidamente. Nós éramos assessorados por grandes economistas, grandes escritórios da advocacia, grandes pessoas de marketing, não só do clube, como fora do clube. Essa assessoria fazia a Arena. E esse era um dos projetos do name rights. Só que, culturalmente, no Brasil, ainda não tem a regra ou não tem o costume de batizar arenas. Na Europa já tem 20, 30 anos, nos Estados Unidos mais de 50, e aqui mais 1, 2, 3 anos também vai acontecer isso. Eu teria aqui 1000 coisas para dizer, mas vão usar como desculpa. Então, nós não conseguimos vender ainda, mas espero que na próxima gestão se consiga vender. Eu vou passar para essa pergunta, mas você falou de não conseguir vender, Andrés. Eu te entrevistei algumas vezes no período que se falava muito disso, no pré-Copa. Eu achava, né, embora não seja a minha área, não sou administrador, que o valor que você pretendia era muito grande. Eu nunca falei de valor. Você chegou a falar 400 milhões. As pessoas milhões. falavam 450 milhões. Eu falei, tá bom, se você falar... Você acha que... Se você pagar 450 milhões, põe no teu nome. Eu só falava isso, falei isso pro Galvão, falei isso pra um monte de gente. Não tem um valor específico, até porque podem pagar 600, e se eu falo 400... vai ter que ser 400. Quando você botou um piso muito grande? Eu não botei muito um piso. Nós temos uma dívida para pagar do Corinthians na Arena, que é 400 milhões do BNDES caixa. Bom, hoje está em 460 por causa do juro. Você tem que partir do princípio que você tem que abater o máximo possível nessa dívida. Marco Belo, Rádio Transamérica. Legal, um abraço para você, Vitor Guedes, para o pessoal do Timão Universitário. Aqui é o Marco Belo da Rádio Transamérica. E eu gostaria de saber do candidato à presidência do Corinthians, o André Sanches, qual será exatamente a participação do Ronaldo Fenômeno em uma eventual presidência do Andrés, né? Foi anunciado que o Ronaldo participaria da administração do Corinthians, não sei se como gerente de futebol, diretor de futebol, ou será uma participação indireta do Ronaldo, que a gente sabe que é muito amigo do Andrés, tá bom? Um abração para todo mundo aí do Timão Universitário, bom programa. Obrigado pela pergunta, Marco Belo. O Ronaldo nunca teve longe, desde que ele parou de jogar, ele nunca teve longe do Corinthians. Vai dos presidentes querem usar ele mais ou menos.
É óbvio que esse negócio que falaram dele ser gerente, ser diretor, ser vice-presidente, não vai ser, porque nem tempo para isso ele tem. Agora, a força que o Corinthians tem, junto com o nome que ele tem no mundo, nada mais junto de tentar trazer ele o mais próximo possível do Corinthians, para você abrir porta de um monte de lugar do mundo. No Brasil, o Corinthians não precisa de nada do Ronaldo, mas fora do Brasil precisa ir muito. Então tem que fazer essa junção para não só de tecnologia, de materiais novos, conhecer a estrutura de outros clubes, trazer aparelhos novos, buscar patrocínio, tudo isso aí com o nome dele ajuda bastante. Então o Ronaldo vai estar próximo, mas sem cargo nenhum. Ele vai ser um consultor, como ele sempre tem feito no Corinthians nos últimos anos, desde que ele parou de jogar. Vai do presidente usar mais ou menos. André Ranieri, da Rádio Jovem Pan, pergunta sobre questão eleitoral mesmo, de chapa. Aliás, o corintiano que está acostumado a acompanhar as eleições no Corinthians mudou um pouco a regra, né? Tinha o tal do chapão, agora o tal das chapinhas, enfim, ficou um pouco mais complicado entender a eleição para o conselho, mas para presidente não tem muita confusão. É um turno só, não tem segundo turno. Quem fizer mais voto leva. Por hora estão confirmados candidatos: André Sanches, pela situação, Felipe Isabella, Antônio Roquestadini, Romeu Tuma Júnior, oposicionistas, e Paulo Garcia, dizem que é candidato, uma hora diz que sim, hora que não é. Eu não acredito até que será, mas não há confirmação oficial. Então teremos 4 ou 5 candidatos e a maioria é simples, não precisa ter mais de 50%. Quem tiver mais votos leva. Vamos ouvir o que diz André Ranieri, da Rádio Jovem Pan, que parece o cara que canta Los Hermanos, feio pra diabo. Fala aí, Ranieri. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos aí do Timão Universitário, também o candidato à presidência do Corinthians, André Sanches. Aqui é André Ranieri, repórter, setorista do Corinthians na Rádio Jovem Pan. E a minha pergunta para o candidato André Sanches: por que ele acha que um número tão grande de dissidentes estão indo para a oposição, né? Em outras eleições do Corinthians, a gente até chegou a observar isso, mas num número muito menor. E agora são 3 chapas de oposição e muitas pessoas que já fizeram parte da renovação e transparência. Por que o candidato André Sanches acha que isso vem acontecendo? Beleza? Obrigado, Vitão. Obrigado, amigos do Timão Universitário. Também o candidato aí, André Sanches. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço, André. Não, a democracia permite isso. Se você pegar a chapa do Isabella, tinha diretor até 15 dias atrás, diretor da chapa dele, que era diretor do clube. Ainda tem um diretor jurídico que é da chapa dele, que é diretor do clube, o Gubu sabe. Raul Correia. Não, o Raul Correia não está na diretoria. O Faustinho até 6 meses atrás também estava. Então a democracia é isso. O que eu acho que é ruim para o clube é essa divisão de chapinha, independente de candidato a presidente. Então são hoje 20, 22, 23 chapinhas, que realmente virou uma confusão dentro do clube para entender como é que se faz. Das 22 entrarão 8 titulares e 2 suplentes, e isso realmente é mais difícil, porque vamos supor que ganhe um candidato tal e ganhe 6 chapinhas que são oposição a ele. Como é que administra o clube? É uma coisa um pouco complicada, que nós vamos ter que se adaptar, vamos ter que trabalhar em cima disso aí, quem for que ganha a eleição, precisa ver quem vai ganhar a chapinha. Agora, a única dissidência que tem é o pessoal do Isabella, que é um direito dele. Eles querem tentar o poder da maneira que eles estão tentando, e acho justo, e não tenho nada contra, mas volto a repetir. Até outro dia tinha gente da chapa dele que estava na diretoria até outro dia. Então vim falar aqui da situação, porque hoje tem uma chapa nova, não quer dizer nada, porque até 2003 tinham 3 diretores no clube, e hoje ainda tem 1. Então é meio complexo. Quando o Andrés fala pro ouvinte que não está acostumado com o dia a dia do clube, que é apenas uma dissidência, a questão é que, historicamente, desde 2008, 2007, quando esse grupo chegou no poder, o grupo de Renovação e Transparência, Antônio Roquestadini sempre foi oposição a esse grupo, o Romeu Tuma Júnior também sempre foi, desde a votação do MSI, se posicionou, estava junto com o Roque, enfim. E o grupo do Felipe Isabella, a grande parte do grupo, não todos, mas a maioria, o Andrés disse alguns nomes aqui, Raul Correia é um nome, Fausto é outro nome, Fernando Alba é outro nome. São pessoas. O Isabella foi diretor de esportes terrestres no primeiro mandato, no único mandato do presidente André Sanches. São pessoas que estavam muito mais ligados ao grupo político que hoje está no poder. É uma dissidência do grupo, é uma oposição do B, digamos assim, como eles chamam de terceira via. Em relação a Chapinha e Chapão, eu disse minha opinião, vou repetir, eu não tenho opinião fechada. Eu achava o Chapão muito ruim. E eu acho a Chapinha ruim também. Eu acho que o ideal seria um meio termo, porque o Chapão não tinha oposição nenhuma. E agora vai virar uma coisa meio governo Temer, Dilma, todo mundo é oposição. Não sei quem vai ganhar a eleição. O que eu sou a favor é que fosse proporcional. Então ganhou 30% dos votos, leva 30% do conselheiro, 20%, que seria uma coisa mais equilibrada.
Mas enfim, eu não mando nada, nem sócio do clube sou, não apoio ninguém, nem voto, é só uma opinião de quem tá vendo as coisas do lado de fora. Antes de continuar com essa batida aqui com o Andrés, aproveitando a presença do Andregão, Andregão, você que tá sempre no clube, e no programa que a gente fez aqui fora do ar, me cornetou porque eu disse, é uma opinião minha, de quem frequenta menos do que eu frequentava o clube, porque eu não sou sócio e o Corinthians Futebol não tá mais lá no dia a dia. Mas meu filho fazia peneira, eu ia lá, fui lá esse ano bastante, eu senti o clube um pouco abandonado na questão restaurante, piscina, vazio, né? Não sei se também são outros tempos, né? Eu fui sócio nos anos 80, que era uma coisa de outro, era outro mundo, outro Corinthians. Mas, assim, na parte social, você que é atual vice-presidente do clube e apoia Andrés, né? O Andrés ainda não fechou os vice-presidentes, né? Tem até metade do mês para decidir quem serão os vice. O que você acha que o clube social está precisando melhorar ou você está satisfeito com como está o Corinthians? Não, bom dia não, boa tarde, né? Boa tarde aos companheiros de mesa aí, boa tarde ao pessoal da Rádio Universidade. Olha, eu tenho na minha visão o seguinte, eu discordo um pouquinho daquilo que o André estava falando no princípio. Eu acho que o clube não está nem um pouquinho abandonado. O clube, a gente tenta fazer o melhor possível. A gente desenvolve uma série de coisas, só que o clube é muito grande. A gente tem uma série de atividades. Você vê, a gente diminuiu a folha de pagamento do esporte terrestre e fomos campeão da Liga. Foi o primeiro campeonato da Liga. Futsal. De futsal. Então, a gente está tentando se readequar ao modelo que está acontecendo no país, né? Não é só no Corinthians. Mas eu não vejo abandono. Eu queria que se alguém acha que tem alguma coisa abandonada no clube, a pessoa tem que vir lá e, olha, isso aqui precisa melhorar. Aí a gente vai melhorar pontualmente aonde tiver errado. Não adianta falar, o clube está abandonado. Eu não aceito isso, porque todas as pessoas, você pega qualquer pessoa que não conhece o Corinthians, e que frequenta qualquer um outro clube e leva ele lá no clube e fala para ele, o que você acha desse clube aqui? O cara fala, isso aqui é uma maravilha, eu nunca vi uma coisa igual essa daqui, puta, que coisa maravilhosa. Esquece se o cara ser corintiano ou não. Eu estou dizendo você pegar qualquer um. Nós levamos o pessoal do basquete para fazer fazer um tour não. Eles fizeram um jogo lá. O cara ficou louco, falou, tem que trazer todos os jogos para cá, nunca vi um clube igual a esse, pô, que clube maravilhoso. Então, da NBA, eu acho, NBB, o que eu vejo é o seguinte, em época de eleição, tudo tá ruim. Nada tá bom. Fora de época de eleição, tudo é uma maravilha. É só isso. Eu acho que é só isso, então. Tá meu pensamento. Bom, esse é o André Negão, vice-presidente do Corinthians. O Rodrigo Vessone faz uma pergunta que também é uma curiosidade que eu tenho. Muita gente tem essa curiosidade sobre a participação de sócios torcedores. No caso do Corinthians, chama fiel torcedor. Ter direito ou não a voto. Fala aí, Rodrigo Vessone. Tá gordinho, hein? Fui falar do Ronaldo, eu lembrei de você. Fala aí, Vessone. Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário, Rodrigo Vessone mais uma vez. Queria perguntar pro candidato, pro ex-presidente André Sanches, e agora candidato, o que ele pensa dos sócios torcedores terem direito a voto. Se ele concorda com isso, como o Inter faz, por exemplo, ou se ele acha que isso pro Corinthians não serve. Um abraço a todos. Não vou dizer nem que não serva e nem que é bom. O Inter não tem um clube social, nós temos um clube social. Isso os sócios têm que aprovar essa mudança. Eu acho que no futuro o sócio torcedor vai ter que votar para presidente. E você vota num superintendente para o clube social. O presidente é o mandatário geral, mas você separa um pouco o futebol do clube. Mas hoje é um clube social. E os times que tem o sócio torcedor vota não tem clube social. Por isso tem sócios lá centenários que para ter esse tipo de mudança tem que ser aprovado por ele. Mas eu acredito que um futuro não muito longe, com certeza o sócio torcedor também vai poder votar para presidente. Andrés, vai me meter na pergunta do Vessone, porque é uma opinião que eu também tenho. Não é uma posição fechada, porque eu acho que Corinthians não pode ser decidido por 3 mil pessoas, mas também eu acho que a pessoa que frequenta e paga tem que ter uma diferença em relação ao torcedor, então não tem uma posição fechada. Mas uma coisa que me parece clara, uma posição que eu defendo em relação ao Corinthians, em relação a qualquer clube que tenha sócio torcedor, mas então estamos aqui falando do Corinthians, é que o associado do clube, de alguma maneira, também participe do fiel torcedor, ou seja, o associado do Corinthians não tem direito a comprar ingresso. Tem sim. Como fiel torcedor, não. Tem sim. Então todo mundo me informou errado. Como que funciona isso? O sócio torcedor, ele tem prioridade na compra do ingresso. O sócio torcedor, não, desculpa. O sócio do clube tem prioridade. Em relação ao sócio torcedor? Não. Ele não fica sem ingresso. Ele tem prioridade para comprar o ingresso. Até porque foi uma coisa que vem de 6, 7 anos atrás,
que ele começa, abre bilheteria especificamente para sócios dentro do clube. Mas não vende antes pro fiel torcedor, Não, por milhar? Não. Hoje, o sócio do clube, ele tem a prioridade, coisa exclusiva para ele fazer a sua compra de ingresso. É que às vezes o cara quer comprar 50 ingressos, Não, 30 ingressos. Então é direito a 2, direito a 3 ingressos. Então, essa questão de mas o informação, sócio tem. a informação que eu tinha errada, eu já divulguei aqui outras vezes, em outras tribunas, e foi dito, o que foi dito é que... Não tem desconto, mas ele tem o direito a comprar. Não, hoje ainda não. A gente É está, isso que eu tô inclusive isso está entrando no nosso plano de gestão, porque você veja bem, nós começamos a abrir Exatamente primeiro para conselheiro, nós fizemos um teste. Esse teste acabou agora recentemente. É que por aí você vê que ele realmente não está participando da gestão. Tô falando então você já vê que ele não está participando da gestão. É uma reclamação do associado. Porque todo mundo fala aquele que manda, aquele que sabe, então você vê, ele nem sabe que o torcedor ainda não. Então o que acontece? A gente tem a venda de ingresso abre para o fiel torcedor. Primeiro de tudo, para o fiel torcedor. Não. Aí você abre. A gente começou no modelo de teste fazer primeiro os conselheiros e diretores, e agora a gente já está com o projeto pronto, já foi aprovado, e a gente agora vai abrir também para o torcedor do Corinthians, o que é o sócio do Corinthians. O que eu defendo, e aí eu defendo uma posição minha, não uma posição do Andrés, do Stadini, do Tumas Abelo, quem for candidato, é uma posição Vitor Guedes, jornalista e declaradamente torcedor do Corinthians, e nem sócio sou, é que muita gente quer ajudar o clube, e às vezes mora na Bahia, em Porto Alegre, ou não frequenta, ou mora na Zona Sul, na Zona Norte, longe do Parque São Jorge, e é fiel torcedor para ajudar, enfim. Se a pessoa tiver o direito de sócio comprar o ingresso também, a pessoa poderia pagar uma parcela que tem mais condições, pagaria para ser sócio do clube e compraria ingresso, que hoje realmente não tem esse acesso ao ingresso. Assim. Eu acho que o sócio do Corinthians deveria ter uma categoria automática, assim, como tem o fiel torcedor ouro, minha vida, minha história, meu amor, sei lá. O cara sendo sócio do Corinthians, automaticamente ele teria direito a comprar ingresso, que hoje não acontece, e é uma posição que eu acho que... Desculpa, eu estava crendo que tinha uma bilheteria exclusiva para dentro do clube, para sócio do clube. Ô Vitor, o problema maior que a gente tem quando você fala em ingresso, é que você tem um público fiel. Sim. Eu não estou falando de conselheiro que quer carteirinha, quer ingresso de graça, gente quer... Eu estou falando de pessoa normal, que queira comprar ingresso como sócio do clube. O que acontece é o seguinte... Você tem jogos e jogos, certo? Então, 90% das pessoas querem participar só do jogo. Ele não quer ir nos jogos. Não, porque você tem jogo o ano inteiro. Então, algumas pessoas reclamam. Pô, mas vocês abrem pro fiel. Existem algumas pessoas que vão todos os jogos. Então... O Corinthians fechou em 40 mil a média. Isso, então, você veja bem, eu acho que agora a gente abrindo pro associado do clube também, o cara tem que entender que não dá para ele só, eu quero ir no jogo do Corinthians e Palmeiras, uma exposição, ou Corinthians e Santos, Corinthians e São Paulo, você tem que ir em todos. Então você vai ter, da mesma forma que o fiel torcedor também tem um ranking, você vai ter um ranking no associado do clube também. Seria um fiel torcedor igual o Isso, vai ser um fiel torcedor. Então, o cara não adianta ele vir no dia quando chegar aquele jogo bom, eu quero ir, amigo. Se você não comprou no período todo, ou se você não tem pelo menos uma seria a participação mesma regra ativa, dos demais, só teria o direito que hoje ele não tem. Né? É isso. Esse é o meu ponto, então acho que vocês concordam que seria uma coisa... Não, isso inclusive já está até como plano de gestão nossa, isso já tinha sido uma coisa que a gente já vinha discutindo já há algum tempo, só que faltava uma ferramenta que fizesse esse trabalho. O Ricardo X faz uma pergunta, Ricardo X da Rádio Coringão, Ricardo X, que segundo o Jade Fracão Gimenez é lindo, faz uma pergunta sobre a Fazendinha. Boa tarde, Vitor Guedes e a todos os alunos da UNG responsáveis pelo Timão Universitário. Aqui quem fala é Ricardo X, eu sou repórter da Rádio Coringão e tenho uma pergunta ao candidato André Sanches. Minha pergunta é referente à Fazendinha, que hoje está tida muitas vezes como abandonada ou subabandonada, subaproveitada. Queria saber se tem um projeto de reestruturação ou reaproveitamento da Fazendinha na candidatura do André Sanches, tá certo? Valeu, Vitão. Abraço a você e a todos os alunos da UNG. Um abraço, que eu estou entendendo a Fazendinha é a arena, né? O estádio. O estádio, Parque São Jorge, que hoje... Não, realmente hoje é usado por alguns associados nas finais do campeonato interno e pelas categorias de base. Mas realmente está subutilizado. Temos que fazer, depois da arena, depois do CT, realmente ficou um pouco deixado de lado. Agora, temos que fazer um estudo com a prefeitura, com o governo do estado, porque ali está colado na marginal. Ali o ideal era fazer uma arena multiuso, que nem tem as americanas, para show, para eventos, para jogo de vôlei, jogo de basquete, um ginásio
que caberia tudo. O espaço tem, tudo tem agora. Como está muito próximo do marginal, tem que ver até quantas pessoas pode ser feito ou não. Mas que no futuro próximo tem que se estudar uma maneira de reutilizar aquilo melhor, com certeza. O Corinthians recentemente foi campeão sub-15 contra o Palmeiras lá, mas realmente é pouco utilizado ali. Estádio Alfredo Schurig. Sub-13. Sub-13. Nos anos 90 eu acompanhei muito jogo lá, time do Neto, 91, 92, jogou lá contra o Ituano, teve um 5x1. O último jogo foi contra o Mujimirim, 3x1 pro Mujimirim. Você precisa lembrar. Mas eu lembro que voltou a utilizar ali nessa época, mas tem problema com bombeiros também, por causa de liberar, como o Andrés falou, marginal, uma rota complicada ali, enfim. Mas Problema com a CT. Hoje o Corinthians já não tem mais problema com bombeiro, não tem problema. O Corinthians tem alvará de tudo. De tudo. O Corinthians tem alvará de tudo hoje. Hoje o Corinthians não tem mais esse problema, não. Bom, em relação a patrocínios, quem pergunta é o Francisco Cuoco de Osasco, Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão. Salve, Vitor Guedes, um abraço a você, um abraço aí aos amigos do Timão Universitário. Aqui é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão. E minha pergunta ao convidado aí, ao candidato à presidência do Corinthians, André Sanches, é a seguinte: a situação é a candidata a vencer a eleição, embora ele possa não assumir isso. É a minha opinião, acho que é a candidata e deve vencer a eleição em 2018. Posto isso, eu queria saber se ele já tem movimentação juntamente com a sua equipe em relação a patrocínios. Já tem conversa com empresas em relação a patrocínios para o ano que vem, até para montar um time forte. O Corinthians está classificado para a Libertadores e deve montar um time forte para tentar disputar aí os principais campeonatos no ano que vem. E também, além disso, se ele já tem, né, na sua equipe o cara que vai ficar à frente desse tipo de assunto. Quem é essa pessoa que vai ficar responsável aí por angariar patrocínios por Corinthians? Beleza? Um grande abraço a todos vocês e ótimo programa. Não tenho, até porque tem uma diretoria hoje, um presidente, ele está trabalhando arduamente para tentar o patrocínio. Quando está 5, 6 meses sem patrocínio, mas se Deus quiser, a partir do ano que vem terá patrocínio. Óbvio, quem vai ser no meu marketing, no meu negócio, vai ser o Rosenberg, isso é claro para todo mundo já, mas não tem... O Rosenberg já é oficial? Não é oficial, até porque eu não ganhei eleição, mas é um cara que está junto comigo e se eu vier a ganhar, obviamente que ele vai ter essa prioridade. Agora, o Corinthians é muito forte, é muito grande e com certeza nos próximos meses terá patrocínio. E um dos melhores do Brasil, como sempre teve. Apesar que hoje, sem ter o patrocínio Master, o Corinthians tem os 5, 6 maiores patrocínios do resto que tem da camisa. Então, não é tão escandaloso assim. E sobre a Libertadores, quero deixar bem claro, a prioridade, se nós vier a ganhar a eleição, não é a Libertadores. A prioridade é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A Libertadores hoje é um Brasil contra a Argentina, porque poderá ser 9 times brasileiros e 7, 8 argentinos. Então, perde um pouco aquele... Até para nós já ter ganho, perde um pouco aquele gosto de querer ganhar tanto, porque não será uma coisa tão disputada, será um mini brasileiro, com 50% praticamente de time brasileiro. Então, agora, a Copa do Brasil e o brasileiro realmente é prioridade para o Corinthians. O César Martins também perguntou sobre investimentos, é isso? Fala, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário. Aqui César Martins falando, e hoje eu tenho uma pergunta ao candidato à presidência do Corinthians, André Sanches. Andrés, como o Corinthians pode captar recursos nessa fase econômica complicada do país aí, em que muitas empresas têm evitado investimento no futebol? Bom, essa é a minha pergunta. Valeu, pessoal. Forte abraço. Vai, Corinthians. Você meio que respondeu já, né, Andrés? E tanto mais que hoje a Caixa Econômica Federal, que é uma estatal mista, patrocina 26 clubes no Brasil. O Corinthians abriu mão da Caixa, porque, pelo que o presidente disse, que a Caixa fez, além de querer abaixar o valor, fez exigências que o Corinthians não concordou. E com certeza ele está à procura, e se não for o mês que vem, é fevereiro, mas o mais rápido possível fechará um patrocínio. Nesse momento nós estamos ao vivo, está tendo a eleição do Bola de Prata, a divulgação já foi feita, né? O prêmio tradicional ali, tem quase 50 anos, 40 e poucos anos. Por enquanto, né, nós estamos na defesa, o Fagner e o Balbuena foram eleitos pro time, né? O Vanderlei ganhou o goleiro e o Jeromel do Grêmio, o zagueiro, e o Carilho é o técnico. Até o final do programa a gente passa a relação. O Jô foi artilheiro, né? Então artilheiro não tem nem votação, foi eleito, enfim. Eu votei no Jô como craque do campeonato. Eu que jamais teria dado 3 anos de contrato pro Jô, cornetei aqui a contratação, mas quando eu acerto eu falo, quando eu erro também, dou a cara a tapa, eu não daria... Vocês têm que aprender, todo mundo tem que aprender. Não, mas eu admito... Contratação boa é aquela que dá certo. Sim. E o Jô, eu disse aqui, não só aqui, em tudo que é lugar, né? Para ter um salário tem que ter uns 500 empregos.
Onde eu trabalho, disse que não traria o Jô. Aliás, não disse que não traria o Jô, não. Vou dizer, disse que eu não daria 3 anos de contrato pro Jô. Teria feito um contrato ali, se desse certo, renovasse, enfim. Não fiquei nem um pouco triste com o meu erro, mas enfim, parabéns pro Jô. Para mim, o melhor jogador, não só do campeonato, como do ano. Sem problema nenhum, nós admitimos o erro. Mas também não traria o Casinho. Esse eu acertei, ninguém fala nada. Mas enfim, né? Faz parte do show, né? Diego Valença, do canal e o Timão. Vitor Guedes, a todo mundo aí do Timão Universitário. Diego Valença, aqui do canal e o Timão. Mais uma vez aí, obrigado aí pela oportunidade de fazer uma pergunta ao André Sanches, candidato à presidência do Corinthians. Andrés, gostaria de saber, 2017 ficou marcado aí um ano de títulos do Corinthians, mas da opinião de todo mundo, o Corinthians com um time modesto, tanto quanto desacreditado, e a sua gestão ela foi muito marcada por nomes como Ronaldo, Adriano, Roberto Carlos, e todo torcedor, de uma maneira geral, gosta desses nomes, gosta de jogador de status, vamos dizer assim. Eu gostaria de saber se no seu mandato você vai seguir a mesma linha do primeiro mandato, ou de mais nomes, jogadores renomados, ou vai seguir a linha do trabalho atual, que foi um time que conquistou grandes títulos, né, conquistou um grande ano, sem ter um elenco, ao menos na teoria, tão reconhecido assim. Beleza? Um grande abraço a todo mundo e vai Corinthians! É como você disse, na teoria, né? A teoria, todo mundo pode ter sua teoria, a prática é outra. Não, para trazer um grande nome, você tem que ter a oportunidade, o jogador tem que querer vir jogar. Então eu não vou fazer loucuras, não. Agora, todo ano o Corinthians tem que procurar se reforçar, independente do presidente que ganha a eleição. E nós vamos procurar reforçar o máximo possível o clube o ano que vem, e nos outros anos também, agora sem nada bombástico. Pelo menos não prometendo nada bombástico. Até o Scarpa falaram que eu estava negociando para contratar, e que é uma grande mentira. Eu nunca negociei, nem falei com o Scarpa, e muito menos com os empresários dele. O presidente, seguindo essa pergunta aqui do Diego Valença, sobre negociações de contratações de medalhões e tal, saiu algumas notícias que você estava negociando com o Gustavo Scarpa, caso você ganhasse ele já estaria meio que acertado com o Corinthians. Isso procede ou não? É uma grande mentira, é que a imprensa ainda não aprendeu. Isso os empresários ficam jogando para lá, para cá, para tentar valorizar o seu atleta. Primeiro que eu não tenho nem o direito de conversar. Não faria isso jamais, até porque o Roberto ainda é presidente. E eu não sou presidente. Então eu poderia dar uma opinião para ele o que eu acho. Agora, que eu negociei, conversei, nunca sentei com o Gustavo Scarpa, nunca falei com ele nem bom dia. Agora não é de hoje. É uma mentira. Não é de hoje que o Andrés dá essa resposta e outros candidatos dão essa resposta. Que não tem que esperar a eleição. Por isso que eu acho um erro do Corinthians a eleição ser em fevereiro. Eu defendo, não é de hoje que qualquer clube faça eleição no final do ano. Porque no caso, tem clubes que esperam a definição disso para renovar contrato, para fazer coisas, enfim. Eu acho que o Roberto Andrade acertou em renovar com o Fábio Carille, não tem cabimento esperar fevereiro, esperar quem ganhar a eleição. O Corinthians não, né? Qualquer clube tem que andar independentemente da eleição. E também um presidente não pode fazer um contrato longo se outro vai assumir. Vitor. Então acho que essa eleição devia ser em dezembro. Vitor, Oi, Andrés. Quando você tem um projeto que começou lá em final de 2007, isso, você pode fazer as coisas, seguir o projeto com erros, acertos, mas seguir o projeto. Até hoje nunca teve problema. Vai mudar, a partir de 20 vai ser em novembro a eleição, mas nunca teve problema. É que ainda não aconteceu de ganhar a posição, né? Nunca teve problema, mas se ganhar a posição não muda nada. Até para ver o contrário, tanto a oposição como a situação, que é o bem do clube, que é o bem do time de futebol. E durante os meses ele vai escolher mais jogadores, mais aquilo vai fazer montando o time. Não se monta o time em 3 meses. O time se monta numa base que vem de anos. Você falou em montar então esse time desse ano não foi montado esse ano. Esse ano veio o Gabriel, Pablo, o Casinho e o Pablo. E no finalzinho agora veio o Cleison. Então esse time foi montado o ano passado, quando teve desmanche. E veio trabalhando. E esse ano pegou 2, 3 peças pontual. Como pro ano que vem você tem que pegar 3, 4 peças pontual para tentar colocar. Você falou em 3, 4 peças pontuais, eu tenho dúvida, acho que a gente vai ver pela primeira vez, né? Esse ano já foi uma mudança grande no calendário. A Libertadores o ano inteiro, Copa do Brasil quase o ano inteiro. E o ano que vem vai somar isso a Copa do Mundo, que vai tirar o julho do calendário, vai trazer a Paulistão para mais cedo. Ou seja, o Corinthians esse ano, eu não acho que... Muita gente fala que foi campeão porque os outros não disputaram. Por um dos outros, o Grêmio disputou com o titular e perdeu do Corinthians lá no Sul. Mas o Corinthians não avançou muito na Copa do Brasil Sul-Americana, teve menos jogos. O elenco, fora a qualidade, em quantidade, o ano que vem não vai ser um ano que vai precisar de mais jogador? Precisa sempre, mas é o tal negócio que você tem que pôr jogador da base. No Paulista só pode escrever 26 jogadores, só pode escrever 26 atletas. Nós já vamos começar o problema num ano
que tem 32, 33 profissionais no time, só pode escrever 26. Como é que você tira 5, 6? Já é um problema. Já começa um problema. Então, é óbvio que o calendário é longo, que aqui se joga muitos jogos, mas na Europa hoje está se jogando também 62 partidas. E aqui o time que mais jogar vai jogar 68, 70 partidas. Aí você poupa algum jogador, tá bom do time reserva. O Corinthians ganhou com o time reserva, perdeu com o time titular. O Grêmio perdeu com o time titular, ganhou com o time reserva. Então, o futebol, quando o campeonato é longo, pontos corridos, não é um jogo ou 3 jogos que você ganha o campeonato. É o ano todo. E o Corinthians se preparou muito bem para jogar o Brasileiro, até porque não tinha Libertadores, e isso realmente facilitou. Agora, o Corinthians disputou Sul-Americana e Copa do Brasil como todos os outros clubes, só não chegou nas semifinais. Tá certo. David Xavier. Não veio de Baby Look hoje? Não. Não? Hoje... Talminho hoje? Tá frio aqui. Que coisa linda. Só pergunta, David. Bom, candidato, em relação ainda à questão do name rights, você já falou que a economia também dificulta muito conseguir o name rights. Na época dos estádios da Copa do Mundo foi falado do superfaturamento de alguns estádios. Você acha que essa questão da credibilidade também pesa para a conquista ou não do name rights? Não pesou nada, até porque o Corinthians não teve corrupção. Isso aí, depois das relações, ficou provado. Tanto é que ninguém fala nada hoje. Falava que eu estava na Lava Jato, que o Corinthians estava na Lava Jato, que a Arena... Não tem nada disso. A Arena do Corinthians está no Fair Play, que foi um inquérito que foi aberto para apurar os 10 estádios da Copa do Mundo, que houve dinheiro de empréstimo do BNDES. Ponto. O Corinthians está lá e te garanto que não tem nada de errado. Pode ter exagero aqui, exagero lá. Ou era para pôr marbre, não era para pôr marbre. Era para pôr televisão no banheiro, não era para pôr televisão no banheiro. Era para fazer... Isso tudo pode questionar. Agora, corrupção, eu garanto que não tem. E não houve. Que já tivesse, já tinha sido, pelo amor de Deus. Todo mundo estava já... Agora, o name rights é um problema cultural brasileiro. Você sabia que o Maracanã foi vendido? O nome do estádio? Para Itaipava? E ninguém fala Itaipava. Como é que é da Bahia? A Fonte Nova também é Itaipava, ninguém fala. Se eu não me engano, na Arena Pernambuco também é Itaipava. Ninguém fala. Itaipava, o Allianz Parque, poucas pessoas da imprensa falam Allianz Parque. Então, isso é cultural que está mudando. Já tem muita gente mais falando. E isso com o tempo vai pegar firme. Hoje é HSBC, o antigo Palace. Então, tem de tudo. E o importante para a empresa não é o que você fala, é o que a mídia, escrita, televisiva, rádio, fale. Esse é uma das grandes dificuldades. Mas não é desculpa. Antes da pergunta para o Caio Portela, você falou de CPI, de investigação, enfim. Uma crítica que eu faço aí não é questão de honestidade, não. Eu acho que não é transparente, pelo menos para a gente que é de fora. Os conselheiros dizem que não tem acesso, mas aí eu não sou conselheiro, não posso falar por eles. Uma coisa que está mal explicada, pode ser até que esteja certo, mas é mal explicada para o público em geral, a relação do Corinthians com a Omni na venda de ingressos. O percentual que a empresa fica, enfim, o Corinthians, para quem frequenta a Arena, sabe que tem um estacionamento ali, que algumas pessoas ao comprar o bilhete pode adquirir também o estacionamento ali e compra o ingresso, e também tem a questão de quem fabrica, em qualquer lugar do mundo tem uma taxa, ninguém trabalha de graça, a empresa que faz isso fica com uma taxa. O que se questiona é o percentual que fica com a Omni em relação às outras empresas. Fala-se até em 50%. Esse valor é verdadeiro? A Omni está no Corinthians desde 1997. Entrou a Omni. Não fui eu que trouxe a Omni, não foi a diretoria nova que trouxe a Omni, já está lá desde 97. O que nós fizemos em 2008 foi, até porque tinha 2 clubes com um exemplo, que era o Internacional e o Grêmio, que estavam bem adiantados, foram os primeiros a adiantar no sócio-torcedor. Nós quisemos fazer uma tecnologia nova para o fiel torcedor, e fizemos. O clube, não é expertise do clube, empresário, ser funcionário, tudo. Hoje na Omni, lá na Arena, tem mais de 125 funcionários. Então foi combinado. Todo investimento é da Omni, toda a tecnologia é da Omni, todas as catracas da Omni, tudo que se gasta é da Omni. O Corinthians fica com até 60% e a Omni fica com 40%. Mas esses 40% da Omni, não é que ela tem lucro de 40%. Se qualquer presidente amanhã chega e fala para a Omni, olha, eu vou te dar 5% e vou ficar com 95% e eu vou assumir tudo, ela também aceita. Mas nada mais justo. Com todo esse diz que me diz que estão dizendo, o ano que vem se abre uma licitação, a melhor empresa, a melhor tecnologia, o melhor tudo, se compara e vê qual que é mais barato. Simples assim. Se eu entendi, Andrés, é o seguinte, os custos são da empresa e do faturamento, 40% para... Vamos supor, faturou 10 milhões. 6 milhões da Omni. 6 milhões para o Corinthians, 4 da Omni. Certo. Só que esses 4 milhões da Omni, ela tem que pagar todas as despesas. Sim. Formação de bilhete, catraca, tecnologia, funcionário, tudo. Corinthians 60% do bruto. Isso aí.
Bom, são os valores. É um número que. Não estou dizendo que nós estamos dando em primeira mão, porque eu posso estar enganado, mas eu não lembro de ninguém falar sobre isso. Eu vejo muita gente reclamando. É o que o André falou. É ano eleitoral, então ficam falando de tudo. E qualquer conselheiro pode ir lá e ver o contrato. Que já houve épocas que a Omni ficava com 50 e o Corinthians com 50, porque no começo. O contrato tinha... até quando com a Omni? Até setembro de 19. Porque tinha os investimentos que foram feitos, o Corinthians não investiu nada. Então, até um certo limite de torcedor, de sócio-torcedor, era meio a meio. Passando o tal limite, era 55 a 45. Mais de 100 mil era 60 a 40, e assim vai. Bom, eu até sei a resposta do Andrés, mas eu preciso fazer esse convite publicamente. Enfim, foi feito para todos os candidatos, menos para o Paulo Garcia. Aliás, em relação ao André Sanches, vocês, eleitores ou fãs de André Sanches, que me encheram o saco, me xingaram, por que veio no Stadini, veio o Tuma e não veio o Andrés? Porque ele foi convidado após ele se oferecer a candidatura. Ele está aqui, várias vezes eu mandei mensagem, estava convidado, como eu fiz exatamente com todos, sem fazer vantagem para nenhum dos candidatos. Assim que confirmou a candidatura, foi feito o convite novamente, vimos a data possível e o Andrés está aqui. Semana que vem, dia 11, segunda-feira, para os íntimos, à noite, não vai ter o programa normal nosso da umas duas, vai ser um debate à noite entre os candidatos. Os outros candidatos que já estiveram aqui presente confirmaram presença. André Sanches, eu sei a oposição que já me disse que prefere falar pessoalmente do que debater com os candidatos, mas também está convidado a participar do debate. Não é que eu seja contra, mas eu acho que para o clube não é construtivo. Aqui vai acabar se batendo boca para lá, para cá, e eu acho que isso não leva a nada. Todo mundo conhece os projetos de todo mundo tem, até prova ao contrário, a intenção é um Corinthians maior, um Corinthians melhor e um Corinthians muito mais competitivo. Então, eu acho que, desculpa, parabenizo, mas é uma coisa que não dá. E até segunda noite nem eu posso estar aqui, que eu vou estar em Brasília. Bom, tá. Aqui nós não. O candidato ou convidado tem o direito de vir ou não. Nós convidamos, não obrigamos ninguém a participar e também respeitamos a decisão de vir ou não vir. Só deixo claro, porque as pessoas falam muito que eu não sou sócio do Corinthians. Meu filho chama Basílio porque eu sou fã dessa de Queiroz, nem sou corintiano, né? Mas enfim, o blog, o Vitor, o programa não apoia nenhum candidato e não desapoia ninguém. E espero que quem ganha faça uma boa administração e quem perca fiscalize, faça o papel de oposição também bem feito pro bem do Corinthians. Caio Portela. Boa tarde, candidato. Atualmente a gente tem a parceria com a Prefeitura de Guarulhos na questão do vôlei. Eu queria saber se essa parceria com outros esportes, caso você seja eleito, vão continuar no caso seja eleito? Não, eu sempre quis montar vôlei, mas é que eu volto a repetir, o Corinthians é futebol. Então, se você tiver uma oportunidade boa, um trabalho sério como foi feito no vôlei, então de parabéns. Como está se montando agora até pro começo do ano que vem o basquete, para disputar a Liga Ouro e para depois ir para a NBB. O masculino, né? Desde que tenha um projeto muito bem feito, um feminino com a americana. Então tudo isso aí vai ajudar o nome do Corinthians, porque o que ninguém fala é que a grande função do presidente do Corinthians é regimentar o máximo possível de torcedores. Então tem muita gente que gosta do futebol, mas não é fanático. Mas é fanático pelo basquete, é fanático pelo vôlei, é fanático pela Fórmula Truck, é fanático pela Supercamp. Então tudo isso você tem que tentar trazer para o cara ver a marca do Corinthians e marcar. Andrés, em relação a uma coisa minha, eu disse para os candidatos, vou fazer para você também essa pergunta. É quase uma pergunta, opinião, enfim, não precisa concordar comigo, só estou deixando claro que eu gostaria de ouvir a sua opinião, que interessa mais as pessoas do que a minha. Em relação à precificação do Corinthians, né? É um momento até ruim de eu fazer o que eu falo, porque o Corinthians teve uma média de 40 mil pessoas. A maior média do Corinthians desde 83, que não dá para comparar muito, porque eram 5, 6 jogos, é uma coisa muito diferente de 38 jogos na época do Sócrates, enfim. Mas o Corinthians bateu 40 mil média, o que dá uma ocupação quase europeia aí de 90% e tal. Agora, o Corinthians, para quem conhece Itaquera, o gol da Radial Leste, o gol Norte, é de organizada. O Gol Sul, que seria outro ingresso popular, 1/3 disso vai para o visitante. Ou seja, é muito pequeno o percentual de ingresso popular para o Corinthians, para o corintiano. É possível, ainda que se aumente um pouco no Oeste, se faça uma conta que pelo menos uma parte do Leste, como era no Pacaembu antigo, lá antes do Laranja, vamos lá. Um setor mais popular, mais espaço para o povo. Quanto é o Leste inferior? É acima do Sul. Sul é 40, depende, né? Porque assim, o fiel torcedor tem um desconto então, de quem até compra. 40%. Quem é fiel torcedor e vai no Leste inferior não paga mais do que R$40. Se ele for todos os jogos? Não. Se ele for fiel torcedor e conseguir comprar o ingresso.
todos os jogos é aquele que tem a prioridade. Sim. Se eu comprar 5 jogos, eu vou cair numa outra camada, mas se eu tiver a oportunidade de comprar consórcio todo, tem até 40% de desconto. Então, em cima custa R$100 e poucos, com desconto vai dar R$55, R$60. O Norte não sai mais do que R$32. O preço médio do Corinthians é R$51. R$51, é um preço médio, não é um preço mais barato, né? Não, é um preço médio, R$51. Mas tem preço de R$32. É o que nós estamos tirando, Andrés. Então eu sei que tem futebol e é oferta dinheiro. e procura. Assim, é difícil. Não, mas não é. É oferta e procura. Se o estádio norte, se o sul, se o leste inferior, o leste superior tivessem vazio todos os jogos. Exatamente, não está o que é eu disse óbvio. antes. Então você tem que tomar um pouco. Agora não pode esfolar o torcedor, não pode, por isso que tem um sócio torcedor. Agora o Corinthians vai jogar contra o Flamengo lá, sabe quanto custou o ingresso pro Flamengo, pro Corinthians? R$200. Era 750 ingressos. R$200. Então quando o Flamengo vier jogar aqui, a minha opinião, tem que pôr R$200 no sul. E o sócio torcedor tem 95% de desconto. 90% de desconto. Mas o Flamengo tem que pagar 200. A questão que eu bato na tecla é o seguinte, né? O fiel torcedor, mesmo que paga menos, ele é uma pessoa que tem acesso à internet, é uma pessoa... O que eu acho que o Corinthians está perdendo um pouco é aquele cara que o mundo mudou, nós estamos em outra época, mas era muito comum, eu fiz isso milhões de vezes, acordar domingo, o que a gente vai fazer? Nada? Vamos no jogo? Aquele cara que não... Eu tenho um filho de 8 anos, moro na Zona Leste de São Paulo. Se eu for passear com ele no shopping Anália Franco, que é o shopping mais caro da região leste da cidade, e for com ele na praça de alimentação comer o lanche lá, não vou falar McDonald's ou Burger King, porque eu não faço propaganda, mas um dos dois que ele gosta, enfim, tomar o suco dele e eu comer, eu já com isso, eu não tenho fiel torcedor, porque eu estou sempre trabalhando. Eu comprei para ele, por exemplo, o ingresso na final contra a Ponte Preta, porque é um jogo especial, chama Basílio, Corinthians e Ponte Preta, eu levei ele num clássico que eu pude levar. E assim, acaba sobrando os ingressos muito caros. Eu quis fazer isso pra ele, um presente que eu dei pro meu filho. Mas assim, quem não é o torcedor muito fanático que vocês dois disseram, André e Andrés, que quer uma vez na vida, porque assim, quem gosta de futebol tem essa coisa de querer levar o filho, ou a esposa, ou o pai no jogo, né? Então eu ponho na conta do ingresso o filho, a mãe, assim, é um programa que ficou muito caro pra uma parcela da torcida. Presta atenção. Antes era o preço do cinema. Teve jogo no Paulista que tinha 18 mil pessoas. O recorde negativo foi com o Novo Horizontino, 11 mil pessoas. Agora, todo mundo quer ir naquele jogo. Mas por isso tem uma média boa, né? Não. Todo mundo quer ir naquele jogo que todo mundo quer ir. Sim. Que é os clássicos, as finais. Então é difícil. Agora, de conhecer a Arena, todo mundo teve oportunidade. Teve ingresso de R$30 no jogo do Paulista. Por que o cara não foi? Sobrou espaço no norte, sobrou espaço no sul. Agora, o jogo importante contra o Palmeiras, se você for na linha do mercado que todo mundo quer, o mercado, oferta e procura, o ingresso mais barato tinha que ser R$100, porque todo mundo ia comprar. Então, isso é uma discussão enorme que cada clube tem que achar o seu meio, explorar o mínimo possível do torcedor, mas ao mesmo tempo o futebol é um negócio e ficou caro. Quando você foi presidente, você foi um dos responsáveis pelo racha que teve ali no Clube dos 13, enfim, você, Flamengo. Na época era Patrícia... Flamengo não. Não era Patrícia, presidente? Mas ela era candidata a vice da situação. É verdade, enfim. Mas assim, se discute aqui nesse programa, em outras tribunas que se discute o Corinthians, o que você e outros candidatos farão pelo Corinthians. Minha pergunta é um pouco nessa linha, mas um pouco diferente. O Corinthians, como uma das duas maiores torcidas do país, junto lá do Flamengo, pela representatividade que tem, o que o Corinthians pode fazer, liderar pelo futebol? Você disse agora um exemplo que eu acho bom. O Campeonato Paulista. É um absurdo a Federação Paulista limitar, escolher quem vai jogar o campeonato. Eu acho que o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e os pequenos tem que falar assim, ó, Federação, baixa a bola aí que eu vou escalar quem eu quero e sem a gente você não faz campeonato. Qual o papel que você acha que o Corinthians pode assumir na sua gestão, que já tem feito, mas assim, que pode mudar pelo futebol brasileiro e botar a cara a tapa? Deixa eu falar. Você acha que isso é possível ou você acha que não? Não, tem que. O Corinthians tem que sempre estar na frente em tudo no futebol. Ninguém pode fazer nada no futebol sem o Corinthians estar de acordo. Mas vamos separar Clube dos 13, Federação e Confederação. Clube dos 13 foi feito um sindicato, uma associação, porque a CBF estava quebrada, não tinha dinheiro para tocar a prova brasileira e se juntou o tal dos Clube dos 13. Que depois de alguns anos, a CBF pegou de novo o futebol e o clube ficou, cada 3 anos negociava a televisão. E custava R$1,5 milhão por mês. Que tinha clube no Brasil que disputava a Série A que não ganhava isso. Então o presidente lá ganhava R$80 mil por mês. O Júlio ganhava 60. Presidente do Clube dos 13. Do Clube dos 13. E eu fui contra isso. Então era uma coisa que não era tão institucional como é uma federação ou como é uma confederação.
E eu não quebrei o Clube dos 13. Me dão um poder pra mim que eu não tenho. Eu não fui lá, o André. Eu simplesmente tirei o Corinthians do Clube dos 13. Falei, o Corinthians não participa mais disso. Porque na engenharia política que estavam fazendo, o Santos também ia entrar na cota master, que era Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Vasco. Eles iam pôr o Santos por causa da eleição. E eu não concordava com isso. Que o Corinthians ganha mais e o Flamengo ganha mais que os outros, é óbvio. É óbvio. Agora, não é tão como dizem. Dizem que o Corinthians ganha 170 milhões na televisão. Não é verdade. Que o Flamengo ganha 200. Não é verdade. Todos os clubes, todos, dos pequenos aos grandes, quando acabou o Clube dos 13, ganharam no mínimo 3 vezes mais. É proporcional. Não adianta o Atlético Pará vir reclamar que eu ganho mais que ele hoje. Porque antes eu ganhava mais que ele, mais ainda. Então, é que nego aqui tem mania de ficar chorando, ficar reclamando. Mas o Clube dos 13, ter fechado o Clube dos 13, na parte financeira, na parte estrutural, foi muito bom para os clubes. Na parte política, talvez não. Porque queira ou não queira, uma vez ou 2 vezes por mês, ou uma vez cada 2 meses, se juntava quase todos os presidentes do clube e se discutia futebol, que hoje é muito mais difícil de se fazer isso. Então, talvez na parte política isso tenha sido um erro acabar com o dos 13, mas na parte material, financeira e tudo, foi a melhor coisa para os clubes brasileiros. Em relação à campanha, Andrés, você conversou comigo algumas vezes, com certeza conversou com outros jornalistas, e disse que não sabia se ser candidato, ia definir com o seu grupo, que está aqui o André, é um dos representantes do seu grupo, o Mané da Carne é outro, enfim, tem várias pessoas do grupo Renovação e Transparência, não vou lembrar de todos aqui de cabeça. O seu nome foi uma questão do quê? De viabilidade eleitoral? Você acha que... Porque assim, a sua eleição foi tranquila, a do Mário Gobi foi um pouco mais apertada, a do Roberto de Andrade foi um pouco mais... Em relação às anteriores, né? Foram eleições que o seu grupo ganhou. Em compensação, eu imagino que a situação comemore ter muitos candidatos de oposição. Deve facilitar a relação... Foi uma viabilidade eleitoral? Tinha outro nome do grupo que poderia ganhar a eleição? Eu acho que tinha. O que acontece é o tal da democracia. É o tal do que, olha, todo mundo tem que ter seu espaço. E tem pessoas que dão um passo à frente do que devia. Tem gente que chegou no clube há 6, 7 anos e hoje quer ser presidente do clube, hoje quer ser diretor do clube, hoje quer ser conselheiro do clube e tem que ter um time de maturação. Mas é um direito de todos. E se eu realmente estava relutando em ser candidato, até porque eu gosto de renovação, quero que mude e tudo. Mas o grupo, que não é eu, André, o Mané, o João, é um monte de gente, achou que para tentar apaziguar um pouco todo esse movimento político que está tendo, seria o meu nome. Porque talvez, se eu não fosse candidato, seria 3, 4 candidatos a mais na Renovação e Transparência. Que é legítimo e é de direito. Então fui convencido. E lógico, o Corinthians também é uma paixão. Não é porque puseram o revólver na cabeça, mas ser candidato. Tem a paixão, tem tudo aquilo que eu acho que eu posso melhorar. Tem um ciclo que ainda não foi encerrado. Hoje diz, a Arena tem um problema. Quem foi um dos ideadores da Arena? Fui eu. Olha, o clube... Quem foi? Então, eu acho que tem que fechar esse ciclo, tem que ter esse grande finale, para depois seguir a vida do clube. Eu não vou abandonar politicamente o clube nunca. Mas isso não quer dizer que eu precisa ser candidato novamente. Eu acho que tem gente competente, tem gente dentro da Renovação que tem muitas condições de também ser presidente do clube. Estamos chegando na reta final. Última rodada aí, Shampoo. Candidato, você acabou de falar que foi um dos responsáveis da idealização da Arena. Você foi presidente em uma época em que o Corinthians vivia um dos piores momentos da sua história, quando caiu para a Série B e voltou com sobras. Depois conseguiu trazer o Ronaldo para ser jogador do Corinthians, Roberto Carlos, enfim. Você se coloca como um dos melhores, um dos grandes presidentes que o Corinthians já teve? Eu me coloco como um dos grandes presidentes do Corinthians, como todos os presidentes do Corinthians foram importantes, cada um na sua época, cada um na sua maneira. Eu errei e acertei como todos os outros presidentes. Mas um dos presidentes que eu acho que marcou época no Corinthians, até pelo momento ser muito diferente do que é hoje, foi o Vicente Matheus. Mas todos tiveram a sua importância, como eu também tive a minha. Candidato, o senhor, com relação aos jogadores da base sair muito cedo e Corinthians ficar com uma parcela muito pequena da porcentagem deles de venda. Por exemplo, o Malcom saiu e aí o Corinthians foi receber novamente uma parcela dele referente a 20%, recebeu quase o valor equivalente da transferência inteira da época. Como o senhor pretende solucionar esse problema, assim, adquirir mais Isso já está solucionado. Quem vem aqui e fala o contrário é hipócrita. Presta atenção. Você trabalha aqui.
eu vou te fazer uma oferta, você for um contrato de 5 anos pra você mudar daqui para outro. Você não vai? Sim. Calma, eu vou chegar. Você não vai? Claro. É salvação, o jogador de futebol é igual. O que acontece? Quando você põe um jogador lá com 7 anos jogando, quando chega a 16 anos, que você tem que fazer o primeiro contrato dele, ele já pediu um 20, 30, 40% dos direitos econômicos. Aí você negociava, você dava 15. Aí ele jogava o juvenil, segundo ano de juvenil, com 17 anos, ele disputava em São Paulo. Ia muito bem. Bom, falta um ano de contrato, vamos renovar o contrato do jogador tal, porque ele vai estourar. Na hora que você sentava na mesa para renovar o contrato, ele já pedia mais 20, 30, 40%. Se eu não me engano, se eu não lembro, da minha gestão 2008 até 2015, metade de 15, que podia se vender parte econômica de atleta, não se vendeu mais do que 10. O Malco foi uma composição do Mário Gobi, com o Ralf, com vários outros jogadores que tinha que pagar pra cá, falou, então, ao invés de eu pagar, eu te dou 5 ou 10% disso aqui. Agora, só se fala dos que deu certo. Dos que deu errado, ninguém fala nada. E hoje não tem mais fatia de jogador, não tem mais pita, o nome que queiram dar, porque há 2 anos e meio a FIFA proibiu de terceiros ter direitos econômicos de um atleta. Não é que no meu é só 100%, eu duvido que alguém vai trabalhar 100% se tivesse aberto. Só que mudou a história. Você vai ver o que acontecer o ano que vem, no próximo ano, como vai acontecer em muitos outros clubes. Você vai fazer o contrato com o jogador de 16 anos, ele vai falar, eu quero 1,5 milhão, 2 milhões de luva. Em vez de ele pegar 10, 15, 20%, ele quer... Aí você tem a opção de falar sim ou não. Eu não dou 1 milhão, mas o São Paulo dá 1 milhão. Você faz o quê? Se eu deixar ele embora, e ele estourar no São Paulo, eu não posso sair na rua. E se eu não deixar ele embora, pagar 1 milhão e ele não der certo, também não posso sair na rua. Então é muito difícil, cara. Eu veio o Lulinha e o Dentinho na mesma época. O Lulinha eu dei quase o Parque São Jorge inteiro. E o Dentinho foi tranquilo. Quem ficou? Quem jogou? Quem deu dinheiro de retorno pro clube? Não só tecnicamente, aí é que como você, financeiramente. aí o presidente tem esquema. Você tá esquecendo de falar que você tem esquema, pô. É difícil, cara. Então amanhã vem um jogador com 16 anos e pede 1 milhão de luva. O que você fala? Mas um jogador que vingar não paga? Não, mas sim. Mas e se ele não vingar, você tá morto. É o que eu digo, a contratação boa, seja cara ou barata, é aquela que dá certo. Você pode contratar uma fortuna, um grande jogador, e ele não dá certo. E você pode vir um jogador de graça e dá certo. Você já pensou se o Jô não tivesse dado certo? O que ele estava falando hoje aqui? Não, estavam falando quanto custava. Vamos supor que ele tinha feito 8 gols. Quantos milhões custou cada gol? Quantos segundos custou em real? Eu falei muito do Christian isso. Quanto custou cada partida dele. Agora, o Christian, nós somos burros. Nós somos burros de trazer o Christian? Trouxemos. Deu errado. O Grêmio foi burro em levar ele? Eu não teria levado. Mas tá bom, mas... Não sei se eu vou usar o termo burro. Não é você que tem... Não é burro, modo de falar. Contratação boa, o retorno bom, aquele que dá certo. Eu acho e o Christian foi campeão paulista, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Com 0 jogos... Tá bom, mas ele tá no elenco. Ele tá no elenco. Isso é verdade. Shampoo, o que nós tivemos aí dos outros esportes da base esse final de semana aí no Esporte Clube Corinthians Paulista? Vamos lá, começando pelo vôlei, já que pela 9ª rodada da Superliga Masculina, o Corinthians Guarulhos venceu o Canoas na manhã de sábado no Rio Grande do Sul por 3-0, com parciais 29-27, 28-26 e 26-24. Com a soma de mais 3 pontos, o Timão é o 5º colocado com 16 pontos. O próximo confronto será no sábado, às 9h30 da noite, contra o Taubaté no ginásio da Ponte Grande. Falar também do Sub-20, já que o Corinthians estreou na Copa Internacional da categoria com sede em Porto Alegre e foi derrotado pelo Atlético Mineiro de virada por 3-1 pelo grupo 2 da competição. O Timão volta a campo hoje, às 6h30 da noite, contra o Toluca do México, lembrando que essa é a última competição antes da Copa São Paulo. E falando em Copa São Paulo, a Federação Paulista de Futebol divulgou os dias e horários dos jogos do Corinthians na competição. O Timão estreia no dia 4 de janeiro, uma quinta-feira, às 9h30 da noite, contra o Corumbaense do Mato Grosso do Sul. No dia 7, um domingo, o Corinthians tem o... Pode parar, porque essa competição, eu já falei aqui, a Federação Paulista tá de palhaçada. Eu passei a infância indo lá ver o jogo do Corinthians. 128 clubes. Era na cidade de São Paulo, agora são 200. Eu vou começar a falar, quando chega na final todo ano, quando chegar nas quartas de final, a gente começa a falar disso aí, porque é uma palhaçada. 32 grupos. 318 times, joga na casa do... Aí, o ano passado, quem perdia classificava no mata-mata para dar número par. Federação Paulista, né? O Marco Paulo Del Nero foi embora, o nosso tiozão ostentação, o nosso Richard Guia, mas deixou lá a rapaziada que manteve. Conseguiram estragar uma competição que é ótima. O Corinthians vai... já 10 vezes campeão, mais perto do final do campeonato, né? Perto da final a gente volta a falar, porque... Como chama o nome do time aí? Corumbaense. Prazer alemão. Não dá. Você preparou esse Corinthians de hoje?
Exatamente. Os Corinthians de hoje sobre a final, não foi final, né? Pontos corridos, Corinthians 0, Palmeiras 0, campeão no dia que Dr. Sócrates morreu, né? E o Corinthians foi campeão brasileiro em 2011. Foi um dia inesquecível por vários motivos, pelo título, pela morte do Dr. Sócrates. Enfim, dizem, né? A Kátia Banharelli, que havia uma das viúvas dele, ele também disse que queria morrer num dia que o Corinthians fosse campeão, enfim. E aconteceu, então tem todo esse lado. Vamos ouvir o que você preparou no Storinho. Vitor Guedes e nação loucorintiana, o Campeonato Brasileiro teve seu fim ontem, mas para o Corinthians já acabou faz muito tempo com a conquista antecipada do heptacampeonato. Diferente do que aconteceu exatamente no dia 4 de dezembro de 2011, na conquista do pentacampeonato sobre o rival Palmeiras no Pacaembu. O empate sem gols é apenas um detalhe na vida do torcedor loucorintiano, já que esse dia marcou também a despedida de um dos maiores ídolos do Timão, o Dr. Sócrates, que recebeu uma homenagem antes da partida de jogadores e torcedores presentes no estádio, como você ouve nos relatos de Milton Leite do Sport TV. E é de arrepiar, porque todos os jogadores do Corinthians, comissão técnica, todos os torcedores do Corinthians no Pacaembu estavam com o punho cerrado, braço direito erguido, que era a maneira do Sócrates comemorar os seus gols, né? Portanto, o Pacaembu inteiro fez o gesto e você viu todos os jogadores do Corinthians, o pessoal do banco também fazendo o gesto nesta homenagem ao Sócrates e gritando o nome do Sócrates, ele que projetou-se para o futebol no Botafogo de Ribeirão Preto, para onde a sua família se transferiu quando ele era muito criança. Jogou no Corinthians, foi para a Fiorentina, jogou no Flamengo, no Santos. 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira. O que poderia ser um dia triste para o bando de loucos foi um dia de alegria pelo título do Campeonato Brasileiro sobre o maior rival e pela homenagem a quem tanto respeitou a camisa corintiana, já que o próprio Sócrates disse que gostaria de morrer em um dia em que o Corinthians fosse campeão. E você, Vitor Guedes, lembra desta? Até semana que vem, com mais um Storintians aqui no programa Timão Universitário. Storintians. Eu parei de beber faz tempo, então é claro que eu lembro. Estava lá trabalhando, o jornal que eu trabalho até hoje, estou há 700 anos no Agora, estava trabalhando nesse jogo, enfim. O Andrés era o presidente do Corinthians na época, né? Andrés, qual o título mais marcante do torcedor? Andrés é oriundo de arquibancada, foi fundador de uma das organizadas do Corinthians e também foi presidente. Qual o seu título mais marcante como cartola, digamos assim, como dirigente e como torcedor de arquibancada? Não, como dirigente, o da Libertadores. Apesar de eu não ser o presidente. Era a sequência do trabalho. Mas eu estava junto, o Libertadores. Agora, como torcedor, é o de 77. Eu também. Tinha 8 meses, 17 dias, lembro como se fosse hoje, disparado. Para mim, o dia mais importante o dia que o mar se abriu pro povo sofrido. Gol do segundo Basílio mais importante da história da humanidade. Tá certo? Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Storintians. Agradeço aqui demais a presença do André Sanches, candidato da situação e ex-presidente do clube, de André Luiz, que é o André Negão, como é conhecido no clube, atual vice-presidente que apoia a chapa. O Timão Universitário está satisfeito e feliz por ter conseguido esse espaço para todos os candidatos. Acreditamos que fizemos o nosso papel de jornalismo de dar espaço para que todos respondesse as perguntas e fizesse também as suas considerações, enfim, que o sócio do Corinthians escolha o melhor para o clube. Obrigado, Andrés. Eu que agradeço. Obrigado a todos. E eu sou sócio do clube, sabe o que a gente já fez e o que a gente é capaz de fazer. Então, um abraço a todos e que o Corinthians continue crescendo e sendo um grande time que é. André? Eu quero deixar aqui o meu cumprimento a todos vocês aqui da mesa, deixar aqui cumprimento a todos os associados aqui. O Guarulhos tem muitos associados do Corinthians. Dizer a eles que dia 3... tem muito corintiano aqui em Guarulhos. Pedir que eles vá a São Paulo no dia 3 de fevereiro para votar no nosso candidato aqui, André Sanches. Tá certo? Obrigado aí a todos aí. Obrigado pela
pelo convite, né? E a bondade aí de ter deixado eu me sentar à mesa aqui. Obrigado, viu, gente? Chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com o Web Rádio Coringão. Na técnica tivemos ele, o Marcos Toriano, nosso Evaldo Filho, Bebeto, nosso Adalberto. Estou vendo, está escondido ali o Evaldo Filho, Marcos Toriano, Felipe Poi, todos presentes, todos corintianos, por isso que o trabalho às vezes é meio dificultado. Na produção, nas pautas, tivemos os alunos Jade Furacão Jimenez, David Portela, O Shampoo, David Xavier, Caio Portela, Bruno Andrade. A apresentação é minha, Vitor Guedes. Lembrando que semana que vem, das 8 às 10, teremos debate aqui ao vivo. A apresentação é minha. E quem? Fala aí, dona Vânia. Se despede aí da gente, dona Vânia. Você ouviu Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leajá Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.